Era madrugada em Sopore, uma pequena cidade na região da Caxemira. Ouvia-se ao longe o eco de sirenes e sons que, para os moradores, já se tornaram rotina. Nos últimos dias, relatos de novos confrontos entre grupos armados e forças de segurança voltaram a ocupar os noticiários. O medo se misturava ao cansaço, e muitos permaneciam em suas casas sem saber o que o amanhã traria. Em uma dessas casas, uma mulher chamada Naira abraçava seus 2 filhos pequenos. O menor havia adoecido, mas o hospital mais próximo estava fechado por causa dos bloqueios. Ela fechou os olhos e começou a orar. Não usava palavras ensaiadas, era um clamor sincero, pedia por cura, mas também por segurança. Pedia para não precisar correr com seus filhos no colo de novo. A algumas centenas de quilômetros dali, em Rawalakot, no lado paquistanês da Caxemira, um jovem chamado Bilal saía cedo para entregar pacotes de ajuda humanitária. Ele não era ligado a nenhuma organização, apenas sentia que precisava fazer algo por quem estava sofrendo. Enquanto caminhava com suas sacolas de arroz e farinha, sussurrava versos de esperança, pedindo que Deus o usasse para aliviar a dor de alguém. Naira e Bilal não se conheciam. Viviam de lados opostos de uma linha de controle que há décadas separa 2 países e 2 povos. Mas naquela manhã estavam unidos sem saber, um em oração, o outro em ação. Ambos buscavam o mesmo: paz, proteção, dignidade. E Deus, que ouve em silêncio, recebia seus gestos como oferta. Se você está assistindo a este vídeo e sente no coração que o mundo precisa de mais compaixão, já deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Comente. Também, eu oro pela paz entre os povos. E se ainda não segue o canal, aproveite para se juntar a esta comunidade que acredita que a fé ainda pode mudar histórias. Nas últimas semanas, novos episódios de tensão voltaram a marcar a região da Caxemira. Comunidades inteiras foram afetadas, famílias separadas, crianças sem acesso à escola. E o que mais dói é ver que, muitas vezes, esses rostos ficam fora das manchetes. Mas, para Deus, nenhum sofrimento passa despercebido. Cada oração feita por alguém que nem conhecemos pode ser o alívio que tanto buscamos. Imagine o coração de uma mãe que não sabe se deve sair de casa para buscar remédios ou se deve esperar. Imagine um pai que precisa esconder seus filhos durante a madrugada. É difícil entender tudo isso de longe, mas a oração nos aproxima. Quando dobramos os joelhos, o coração cruza fronteiras. E é por isso que estamos aqui. Para orar por Naira, por Bilal e por tantos outros nomes que nem conhecemos. Para pedir que Deus entre com consolo nas regiões que vivem sob tensão constante. Que Ele levante pessoas de coragem, mas também de sabedoria. Que o espírito de reconciliação seja maior do que qualquer disputa. Talvez hoje você esteja em um lugar tranquilo, mas sua oração pode alcançar quem vive em meio a incertezas. Você pode interceder agora mesmo. E se quiser, escreva nos comentários: hoje eu oro por quem está sofrendo. Cada comentário assim é uma luz acesa, e cada luz é um passo a menos na escuridão. A história de Naira não terminou ali. Dias depois, o filho dela melhorou. Uma vizinha conseguiu passar por uma rota alternativa e levou um remédio que salvou o menino. E sabe o que ela disse ao entregar o frasco? Deus ouviu você. Mesmo sem saber da oração, aquela mulher foi usada como resposta. Bilal, por outro lado, encontrou uma criança em lágrimas. Ela havia perdido o contato com os pais por causa de um bloqueio. Ele sentou-se ao lado dela, compartilhou comida e a acalmou. Horas depois, a família apareceu. Não houve milagre cinematográfico, mas houve amor. E onde há amor, Deus está presente. Vamos orar juntos agora. Senhor,
Tu conheces cada coração que chora longe dos holofotes. Visita agora cada vila, cada cidade, cada canto da Caxemira. Leva consolo, leva provisão, leva paz. Cuida das mães, protege as crianças, guarda os jovens. Que onde houver tensão, o teu espírito traga alívio. Que a reconciliação seja mais forte do que qualquer ferida antiga. Se você orou agora, escreva: eu oro com fé pela paz. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, acredita que o mundo ainda pode ser transformado, que ainda existe esperança, que Deus ainda se move onde parece não haver saída. E lembre-se, enquanto o mundo tenta se calar, a oração continua falando. E quem ora, mesmo de longe, nunca está impotente. No lado indiano da Caxemira, a cidade de Kupwara amanheceu com o céu coberto por nuvens pesadas. Não apenas de chuva, mas de incerteza. As autoridades haviam restringido a circulação em algumas regiões, depois de novos confrontos noturnos. Moradores contavam que ouviram ruídos vindos das florestas, perto da linha de controle. Muitos evitavam sair, mesmo durante o dia. Ali vivia Yusuf, um agricultor simples. Desde pequeno, aprendeu a plantar trigo com o pai. Seu campo era seu sustento. Mas naquela semana ele deixou de ir. Preferiu ficar perto de casa, onde a esposa e os filhos pequenos sentiam medo até dos sons dos helicópteros ao longe. Yusuf orava em silêncio enquanto reparava as rachaduras nas paredes provocadas por vibrações de explosões distantes. Não era só concreto quebrado. Era a sensação de que, a qualquer momento, tudo podia mudar. Do outro lado da fronteira, em Muzaffarabad, a jovem Zainab acordava com o coração apertado. Seu irmão mais velho, que trabalhava como voluntário em áreas remotas, ainda não havia mandado notícias. A comunicação estava instável. Ela foi até o quintal e ficou ali por minutos olhando para o céu, tentando ouvir algo, sentir algo. Começou a sussurrar uma oração, tímida no início, mas logo suas palavras foram ficando mais fortes. Ela pedia proteção, mas também paz. Não apenas para sua família, mas para todas. Se você está aqui acompanhando essa história, pare. Um instante agora. Respire fundo. Sinta o que essas pessoas estão vivendo, não apenas como uma notícia distante, mas como irmãos e irmãs em Cristo que precisam de intercessão. Se você acredita na força da oração, curta este vídeo agora mesmo. Comente: eu clamo por reconciliação. E não se esqueça de seguir o canal, pois aqui nós oramos juntos por um mundo mais justo e compassivo. Zainab ficou ali, sentada na terra, até que a mãe apareceu. Juntas, seguraram as mãos e continuaram, orando. Elas não tinham controle sobre o que acontecia além daquelas montanhas, mas tinham fé. E para Deus, a fé de duas mulheres num quintal tem mais peso do que qualquer poder político. Yusuf, do outro lado, também parou tudo naquele fim de tarde. Pegou a Bíblia que guardava com carinho, mesmo vivendo em uma região onde a fé cristã é minoria. Abriu no Salmo 91. Começou a ler em voz alta, sem medo. Suas palavras quebravam o silêncio e enchiam a casa com esperança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Era a certeza de que, apesar da instabilidade ao redor, Deus ainda era refúgio. As tensões entre Índia e Paquistão aumentaram novamente nas últimas semanas, com relatos de disparos na linha de controle, deslocamento de civis e aumento na presença militar. O número de famílias afetadas cresce e a normalidade se torna frágil. Mas em cada casa, seja em Kupwara ou Muzaffarabad, há gente dobrando os joelhos. E quando isso acontece, o céu se move. Você já orou hoje? Já pensou que sua oração aqui, agora, pode encontrar eco nos campos da Caxemira? Pode ser conforto para um pai, direção para um líder, coragem para um jovem que pensa em desistir. Escreva nos comentários: eu oro pelo fim da tensão.
Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que a paz é possível quando muitos se unem em clamor. Naquela noite, Yusuf recebeu uma ligação de um vizinho. Alguns moradores estavam se reunindo para orar juntos. Não importava a religião de cada um. Era o momento de unidade. No mesmo horário, em outro lado da linha de controle, Zainab finalmente recebeu uma mensagem do irmão. Ele estava bem. Tinha ficado sem sinal, mas estava seguro. Ela correu para contar à mãe. Entre lágrimas, agradeceram a Deus por mais uma resposta. As histórias não terminam aqui. Elas continuam se entrelaçando, atravessando fronteiras e tocando corações como o seu, que agora também faz parte disso. Porque orar por alguém é fazer parte da história de alguém. É dizer, eu estou com você, mesmo sem te conhecer. Vamos orar juntos? Deus, olha agora para cada canto da Caxemira. Acalma os corações. Protege as famílias, sustenta os que perderam o sustento, dá sabedoria aos líderes, abre caminhos de diálogo, que os jovens não percam a esperança, que as crianças cresçam em segurança, que a paz seja mais forte do que qualquer divisão. Se você sente que essa oração também é sua, escreva: Amém. Eu creio na paz. Cada comentário desses mostra ao mundo que ainda existe quem ore. E onde existe oração, existe transformação. Era fim de tarde em Baramulla, uma das áreas mais afetadas do lado indiano da Caxemira. As luzes nas casas se apagavam mais cedo do que o normal. Por segurança, muitos preferiam o escuro. A eletricidade também falhava. No centro comunitário, algumas famílias haviam se reunido para distribuir cobertores e mantimentos doados por igrejas locais. Entre elas estava um pastor cristão chamado Arav, um homem de fé silenciosa, mas de presença firme. Arav levava consigo uma pequena cruz de madeira, presente de sua avó. Enquanto entregava os pacotes, ele olhava nos olhos de cada pessoa e dizia uma palavra de encorajamento. Para uma mãe cansada, Deus não se esqueceu de você. Para um idoso, ainda há esperança. Ele não precisava falar muito. Sua calma era uma oração viva. Do outro lado da fronteira, na região de Skardu, também havia mobilização. Jovens muçulmanos organizavam um mutirão para reconstruir uma escola que havia sido fechada por questões de segurança. Entre eles estava Hamza, um rapaz que cresceu ouvindo histórias de tensão, mas que acreditava num futuro diferente. Ele carregava tijolos, limpava os escombros e, entre uma pausa e outra, fazia suas orações silenciosas em direção ao pôr do sol. Você percebe o que está acontecendo? Enquanto o mundo noticia o conflito, Deus está levantando pessoas comuns para carregar esperança. Gente que ora, que serve, que acredita. Se essa mensagem está tocando seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar outros. Corações que também precisam ouvir sobre fé em meio ao caos. Comente a esperança nas montanhas e compartilhe com alguém que ama orar pelo mundo. Hamza contou em uma entrevista local que sua motivação vinha da fé. Disse que mesmo sem saber quando a paz viria, ele já escolhia viver como se ela estivesse próxima. Disse que o que importa não é quando as coisas mudam, mas como a gente decide agir enquanto elas não mudam. Palavras simples, mas que ecoam longe. Arav, naquela noite, reuniu algumas pessoas e fez uma oração aberta. Era um grupo pequeno, cristãos, muçulmanos, hindus. Ele pediu que cada um fizesse uma oração segundo sua fé. Depois, ele orou: Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Vê nossas diferenças, mas também vê nossa humanidade. Ensina-nos a viver como irmãos. Não queremos mais temer o amanhã. Queremos plantar hoje a semente da paz. Enquanto isso, em Skardu, Hamza lia para seus amigos um trecho de um livro sobre justiça e misericórdia. Disse que nenhum povo prospera sobre o medo dos outros.
e que toda vez que alguém age com compaixão, Deus se alegra. Seus amigos ficaram em silêncio, como quem entende que palavras assim não precisam de aplauso, precisam apenas ser vividas. Será que você também pode ser como Arav ou Hamza? Será que mesmo de longe sua fé pode levantar alguém hoje? Se você crê nisso, escreva: eu escolho ser resposta. E se puder, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que esteja cansado de ouvir apenas más notícias precise ouvir uma boa nova agora. Nos arredores de Baramulla, algumas crianças começaram a desenhar. Elas não tinham muitos brinquedos, mas tinham lápis de cor. Uma delas desenhou 2 mãos se tocando com uma pomba entre elas. Quando perguntaram o que era, ela disse: é a oração do pastor. Sem entender tudo, aquela criança entendeu o essencial. A Arav guardou esse desenho. Disse que ia usá-lo em suas próximas visitas. Ele acreditava que pequenos gestos podiam acender grandes chamas. Naquela mesma noite, voltou a andar entre as casas, oferecendo oração e ouvindo histórias. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por levantar pessoas como Arav e Hamza, que sua coragem inspire muitos outros. Que o amor seja mais forte do que a dor. Que nossas orações não sejam esquecidas, que elas toquem os céus e mudem realidades. Visita agora cada campo, cada escola, cada casa, e que a tua paz reine onde hoje há insegurança. Se você orou, escreva: a paz começa em mim. E lembre-se, enquanto muitos silenciam, a oração continua sendo a linguagem dos corações que esperam. A esperança é a última a desaparecer quando está nas mãos de Deus. E nessas mãos, ela floresce mesmo no solo mais seco. No dia seguinte, o céu da Caxemira amanheceu um pouco mais claro. As nuvens carregadas ainda pairavam sobre a região, mas havia uma brisa leve, como se Deus soprasse sinais de consolo entre as montanhas. Na pequena vila de Tangdar, um grupo de mulheres se reuniu em um salão modesto para costurar mantas e roupas para crianças deslocadas. Entre elas estava Mariam, uma professora que teve sua escola fechada temporariamente por questões de segurança. Mariam começou o encontro com uma oração. Ela disse: Deus, transforma nossas mãos em instrumentos de cura. Que cada ponto desta linha leve consolo a quem precisa. Em silêncio, todas assentiram. Enquanto costuravam, contavam histórias de superação, cantavam salmos e intercediam por paz duradoura. Em Gilgit, um jovem chamado Salman liderava um pequeno grupo de intercessores. Eles se reuniam semanalmente em um centro cultural e dedicavam aquele momento à oração pelas famílias da fronteira. Nenhum deles tinha parentes diretamente envolvidos, mas todos sentiam que orar era um dever espiritual, uma ponte invisível entre mundos separados por cercas e vigilância. Se você chegou até aqui, é porque tem sensibilidade espiritual. Tem o coração atento à dor do próximo. Então, curta este vídeo, comente, eu oro por justiça e reconciliação e siga o canal. Isso fortalece essa corrente de fé que estamos formando juntos. Salman compartilhou um testemunho com o grupo. Disse que tempos atrás pensava que era impossível orar por quem estava do outro lado. Mas um dia sentiu Deus dizer: a oração não tem lado, tem propósito. Desde então, ele passou a incluir em seus clamores até os líderes que tomam decisões difíceis. Isso transformou sua maneira de enxergar o conflito. Na mesma noite, Mariam recebeu em casa uma jovem mãe com 3 filhos pequenos. Tinham deixado a vila vizinha após novos sinais de risco. Mariam ofereceu abrigo, comida e palavras de consolo. Depois, convidou a mulher para orarem juntas. Elas se ajoelharam em um canto da sala e, mesmo em línguas diferentes, se entenderam. Porque Deus ouve o coração.
Se você acredita que o amor de Cristo pode atravessar fronteiras, escreva nos comentários. A oração une o mundo. Que este vídeo sirva como semente de paz, que toque outras casas, outros lares e leve esperança, onde já não se vê saída. No último sábado, um grupo interreligioso organizou um momento de silêncio coletivo. Pessoas de diferentes crenças se reuniram ao pôr do sol em Srinagar e também em Rawalakot, sem discursos, sem microfones, apenas silêncio e mãos dadas. Um repórter local descreveu a cena como um silêncio mais alto que 1000 vozes. Essa imagem rodou as redes sociais e muitos se emocionaram. Não porque houvesse algo espetacular ali, mas porque naquele gesto simples estava o que o mundo tanto precisa: humildade, reconhecimento da dor, disposição para recomeçar. Vamos fazer isso agora também? Feche os olhos por alguns segundos, ore do seu jeito, fale com Deus como puder, clame por cura para essa região, por proteção para os inocentes, por sabedoria para os líderes, por paz para cada coração aflito. E se você sentiu algo diferente, ao fazer isso, escreva: eu sinto Deus agindo. Com essa simples frase, você não apenas participa, mas fortalece esse movimento espiritual. Nos despedimos aqui, mas o clamor continua. Continue orando, continue acreditando. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há luz, mesmo quando o mundo parece mergulhado em sombras. Porque a fé não depende de circunstâncias. Ela é luz que nasce em meio à escuridão. E enquanto houver oração, ainda haverá caminho.